irmãos, paz do Senhor. Amém. É bom tê-los aqui, é bom poder olhar para vocês. Alguns eu já tive a oportunidade de cumprimentar, outros ainda não. Lá tem o pastor Zuz ali, né, pastor? Que bom tê-lo aqui, viu? Muito bom mesmo. Temos outras pessoas aí, os convidados, todos os convidados, né? Eu tenho certeza que Deus está sorrindo lá nos céus hoje. Amém. Porque você está aqui. Amém. Porque você está na casa do Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Festa da família. E eu sei que alguns estão um pouco tristes porque a sua família não está aqui. Mas não fique triste. Não fique triste. Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Logo, logo eles estarão com você. Tenho certeza plena disso, absoluta, de que em breve você não estará só. E se você se sentir só, olha, tem tanta gente aí perto de você. Amém. Não é? Dá um abraço nele e fala, estamos juntos aí. Estamos juntos, servindo a Deus. Amém? Festa da família, eu queria falar um pouquinho sobre família. Eu queria que você desse um abraço no seu irmão, que está perto de você. Falar assim, que bom que você veio. Essa festa promete. Amém? Aleluia, muito bom mesmo. Que bom. Se você quiser levantar, pode levantar, gente. Pode levantar, vai lá atrás, fala com as pessoas, não tem problema. É muito bom poder conversar, é muito bom poder dialogar, é muito bom trocar ideias. Nessa época que nós vivemos, em que tudo é feito através de e-mails, de Face, de WhatsApp, é muito bom você sentir o calor humano. Não tem nada que substitui a sua presença. Nada substitui o seu amor. Nada substitui o seu carinho. Nada substitui o seu abraço. Nenhuma palavra dita com mais sabedoria que for lá nas redes sociais substitui o seu abraço, o seu sorriso. Olha que sorriso bonito do Kleber lá, ó. Estou vendo daqui o sorriso dele, olha que bonito. Então é bom, é muito bom. Festa da família. Festa da família. É interessante que Deus, ele se preocupa com essa questão familiar. Deus se preocupa nisso. O filho dele, quando veio, participou de uma família, nasceu em uma família, humanamente falando. A unidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trazem uma conotação familiar. Quando em Gênesis fala que o homem foi formado, lá está, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, trazendo a conotação de pluralidade, trazendo a conotação de que nós não fomos criados por um único Deus, mas que um Deus que é trino se uniu para criar um ser humano. E por isso essa questão familiar é algo tão contundente, tão importante hoje. Festa da família. Teremos aí no dia 26 de julho a caminhada da família. E nós, quero aqui fazer coro com o Paulinho, convidar vocês para estar conosco. Estaremos entrando em contato com vocês aí, tá bom? Para vocês estarem conosco. Amém. Amém? Nosso objetivo é falar muito claramente aquilo que faz bem a nós. A nossa família faz bem a nós. Amém? Sua família te faz bem? Amém. Então você tem que falar isso. Ninguém pode te calar para você sobre a sua família. Amém? Ninguém pode te calar. Nós temos a condição garantida de externarmos os nossos pensamentos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.
Então nessa mensagem de hoje, no dia da família, na festa da família, eu queria falar um pouquinho sobre família. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, não fique preocupado. Se você tiver a Bíblia no celular, não tem problema, pode ver, não há problema algum. Se você não tiver Bíblia, não tiver celular, não tem problema, temos aqui no telão. Então tem jeito, você vai precisar ler. Amém? Mas é muito bom nós podemos ler aqui a palavra de Deus. Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4. Eu peço desculpas, irmãos, que eu estou um pouquinho rouco, mas nós vamos completar aquilo que planejamos fazer. Amém? Salmo 128, de 1 a 4. Eu queria convidá-los a ler esta passagem. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira de sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que tem o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, em meio a tantos gritos que temos ouvido, tantos posicionamentos que temos ouvido por aí, tantos protestos, tantos abusos, tanto choro, tanta revolta que vemos em nossos dias, eu quero recordar aqui com você de uma promessa do Deus soberano. E a promessa é a seguinte: eu vou abençoar a sua família. Essa é a promessa do Deus que não se curva diante de argumentos. Ele vai abençoar a sua família. Amém? 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 Você pode falar isso comigo? Deus vai abençoar a minha família. Ele prometeu. Ele vai fazer. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Você pode dar uma salva de palmas? Louvado é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Mas, para que isso aconteça, alguns pré-requisitos têm que ser observados. Alguns pré-requisitos foram discriminados num checklist celestial de Deus que está aqui na palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Existem condições. Existem algumas condições. Se eu quero ser um bom músico, como o Ricardo aqui, tocar, né? Sim. Se eu quiser ser um bom músico, um bom guitarrista, como o Ricardo, eu vou ter que estudar. Amém? Eu vou ter que me dedicar. Eu vou ter que frequentar alguma escola de música, ou alguém me dar aulas e eu começar a pegar o instrumento e observar algumas diretrizes e segui-las, se eu quiser. Se eu quiser ser um bom atleta, eu, obviamente, tenho que treinar. Amém? Amém. Ninguém é atleta. Vou ganhar a Olimpíada. Aí vai lá e ganha. Não é? Não é isso? Não. Ninguém. Impossível. Então, se você quer que a sua família seja abençoada, é preciso também fazer algumas coisas. Amém? Você concorda comigo? Amém. E às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer por acontecer.
Eu quero ter um casamento abençoado. Eu vou lá e o pastor ora por mim, e eu acho que tudo vai acontecer. Sim, o pastor vai orar por você, mas não é o pastor que vai te abençoar, é Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Por isso eu não me recuso de orar por ninguém. Eu oro, mas a bênção é de Deus. Nenhum pastor abençoa, nenhum clérigo te abençoa. Quem abençoa é Deus. Amém? É o Senhor. Então, nesse texto aqui, existem alguns quesitos que Deus coloca para que a sua família seja abençoada. Então eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo. Eu prometo para você que eu vou ser bem sucinto, vou ser bem rápido. Mas eu queria que você prestasse atenção um pouquinho no que eu vou falar. Amém? Amém. Glória a Deus. O versículo 3 fala assim: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. A primeira parte fala isso: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Ou seja, aqui está falando que a sua mulher, a mulher desse lar, dessa casa, ela gerará filhos como a videira e produzirá uvas, produzirá frutos. Nessa época que o Salmo foi escrito, ter filhos dentro da cultura e dentro do tempo que eles estavam vivendo, ter filhos simbolizava proteção dos inimigos, porque muitos queriam tomar as terras uns dos outros. Então, quanto mais filhos, mais armas em punho para proteger. Amém? Então era por isso que o casal tinha 15 filhos, 20 filhos. Quem que tem 15 filhos? Levanta a mão. Ninguém. Estamos em um outro tempo. Amém? Mas nesse tempo aqui, nessa época, ter filhos era sumamente importante. As famílias precisavam ser protegidas. E quem iriam protegê-las? Elas mesmas. Quanto mais filhos, mais proteção. Amém? Outra coisa, eles precisavam também de mão de obra. Quanto mais filhos, mais trabalhadores na sua agricultura para cuidar dos seus animais. Amém? Então era importantíssimo ter filhos. Muito importante. E aqui a promessa é que a mulher dessa pessoa que conhece a Deus vai ter muitos filhos. Como videira frutífera. Então a videira, ela tinha um papel muito importante dentro dessa família, dentro dessas casas, nas pessoas. Então elas eram cultivadas. Como que elas eram cultivadas? Esses lares, os filhos, eles faziam isso. A videira, para ser plantada, eles escavavam valetas de 1 metro de largura por toda a área que iria ser cultivada aquelas videiras. E eles levantavam postes verticais, colocavam madeiras verticais, e essas madeiras eram enfiadas nesses sulcos que eram feitos ali, semelhantes aos sulcos que se fazem hoje para fazer os alicerces das casas.
faz-se lá o suco, né? o buraco no chão, e então coloca-se lá o alicerce. Então era algo semelhante que eles faziam. Então, eles colocavam ali apoios, criavam e colocavam uma cerca para impedir que a terra que estava do lado de fora desmoronasse e cobrisse as videiras. E aí sim, quando tudo estava pronto, eles plantavam as mudas, e eles faziam isso em fileiras de 2,5 metros de distância entre cada uma. Então, faziam lá, vou plantar uma videira aqui, faziam todas essas cercas, aí depois 2,5 metros, fazia outra cerca, e outra, protegendo as mudas das plantas, das videiras. E aí quando as uvas apareciam nos galhos lá, nos ramos, eles levantavam essas mudas como suportes para que elas pudessem desenvolver. E aí toda a primavera essas videiras eram podadas, eram cortadas e faziam torres. Eles faziam torres de vigia, onde toda noite um membro da família ia, se colocava ali para vigiar, para guardar, para proteger a plantação de videira. Eles, quando essas uvas amadureciam, eles pegavam essas uvas, levavam lá para os lagares, que eram bacias feitas na rocha, e então colocavam ali a uva, pisavam na uva. Para quê? Para que do esmagamento da uva viesse o vinho. Eles guardavam aquilo, fermentavam, e eles então utilizavam, comercializavam, eles faziam o que tinham que fazer. Era fácil fazer isso? Era fácil? Era fácil plantar a vinha? Era fácil tomar do suco, do vinho, da uva? Não. Tinha que se fazer alguma coisa. Se nós quisermos ter um lar abençoado, também não será fácil. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que viabilizar isso. Nós temos que cuidar do nosso lar. Nós temos que trabalhar para que isso aconteça dentro da nossa casa. Eu não posso só querer que as coisas aconteçam por acontecer. Eu não posso só me deitar à noite e falar: olha, seria tão bom se a minha família fosse unida. Seria tão bom se nós vivêssemos bem. Seria tão bom se os meus filhos estivessem junto comigo. Seria tão bom se eu tivesse um lar onde eu me reunisse com as pessoas. Seria tão bom. Seria bom. Mas que para esse bom acontecer, é preciso que a gente faça alguma coisa. É preciso que, assim como eles cuidavam das videiras, como eles trabalhavam para poder usufruir usufruir do fruto, usufruir daquilo que viria da uva, nós também precisamos cuidar e precisamos trabalhar pela nossa família. Amém? Amém? Você precisa fazer isso. Diante de tanta detonação que temos visto sobre as famílias, o que você acha que seu filho ouve na escola? O que você acha? Se você perguntar aqui para qualquer jovem que está cursando uma universidade, pergunta para ele: o que falam de Deus lá na faculdade? Quem fala, irmãos? Qualquer jovem cristão. Não é isso, Wallace? Quem mais cursa aqui? Mateus acho que já foi, né? Quem mais cursa faculdade aqui? O que falaram de Deus lá, Karina?
Foi coisa boa? O que falam de Deus? Lá na sua faculdade? Venha na casa. O que falam de Deus na sua faculdade? Não existe. É isso que estão falando na faculdade, que você paga. Quem não é faculdade pública, faculdade federal, você paga lá R$1.300, R$1.500, R$2.000 para seu filho ouvir que a fé, aquilo que você crê, não é verdade. Então, nós, como pais e responsáveis pelos nossos filhos, nós temos a obrigação de falar para eles a verdade, aquilo que nós cremos. Se nós nos calarmos, vão falar coisas que nós não acreditamos. E quando nós nos apercebermos e formos conversar, os nossos filhos já não terão mais as mesmas convicções que eles tinham quando eles saíram da sua casa para ir para a faculdade. E olha, eu estou falando de faculdade, mas o ensino médio é a mesma coisa. Nas séries ainda menores, também já estão fazendo isso. Então, você e eu, nós precisamos cuidar da nossa família. Queremos ter uma família boa, abençoada, precisamos cuidar da nossa família. Precisamos trabalhar para que aquilo que eu quero, que aquilo que eu tenho como bom, que aquilo que eu tenho, o entendimento que eu tenho de que algo é bom, para que aquilo aconteça, eu preciso trabalhar para isso acontecer. Amém. E como que eu faço isso? Como que você faz e eu faço? Existem muitas diretrizes na Bíblia. E eu queria falar aqui apenas algumas, devido ao tempo que temos, que é pequeno. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 5. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25. Efésios 5, de 22 a 25. Eu queria que as mulheres lessem. Foi por acaso, tá? Amém? Por favor, queridas, leiam. Mulheres, sujeite-se a seu marido, como ao Senhor. Amém. 23. Pois o marido, cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, outro dia eu ouvi um ativista do LGBT falar uma asneira tão grande. Ele falou assim, que precisavam fazer alguns adendos na Bíblia. Ele falou isso. Ele falou isso. Efésios 6, de 1 a 3. Eu queria que os jovens lessem. Amém? Jovens, adolescentes aí, leiam esse texto. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém. Então, quando, à primeira vista, quando nós lemos essa questão de sujeição, o nosso radar se levanta e a gente pensa, mas eu vou me sujeitar? As mulheres logo pensam, peraí, mas eu vou ter que me sujeitar ao meu marido? Eu quero falar para você que a diretriz de Deus aqui, você que está aqui hoje, a diretriz
de Deus aqui nesse texto, através do Espírito Santo, a sujeição que ele fala aqui, não é no aspecto de inferiorização sua, de que aquele que se submete é inferior. Mas o que Deus está falando através do Espírito Santo para nós é a ideia de adequação. Para que as coisas aconteçam, nós temos que nos adequar um ao outro. Para que o seu lar ande bem, você precisa se adequar ao seu papel, seja ele qual for. Pai, mãe, filhos. Hoje temos lares que não existe a figura masculina e a mãe toma a direção. Então você tem que se posicionar como mãe dessas pessoas, como alguém que tem superioridade para que esse lar caminhe. Você tem que se posicionar na sua posição. A sujeição aqui, a gente vê e a gente fala, poxa, mas é algo arbitrário. Deus é machista? Não, Deus não é machista. Mas, para que as coisas aconteçam, cada um tem a sua parte a fazer. Numa visão mais ampla aqui da sujeição, eu queria convidar você a ler o versículo 21, que é o versículo anterior a esse, 22. Olha só. Está falando assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, numa visão mais ampla, todos nós temos que nos sujeitar um ao outro. Eu preciso ouvir o meu filho, ouvir a minha esposa. O fato de eu ter um papel a cumprir não significa que eu sou o Todo-Poderoso, não significa que eu tenho todas as respostas. Significa apenas que eu estou cumprindo uma função dentro da função eterna de Deus para o seu lar. Amém. É isso. Vamos imaginar que eu não conheço muito de motor, né, de carro. Temos alguns mecânicos aqui, né? Temos o Ronaldo, né? O Ronaldo é mecânico. Tem mais algum mecânico aqui? Né? O Zinho, né? Eu não conheço, eu sinceramente não conheço nada de motor. Então, eu queria perguntar para vocês que são mecânicos. Fala uma peça do motor que é bem pequena, bem pequenininha. Uma peça qualquer do motor de um carro. Uma peça qualquer do motor de um carro. Oi? Agulha, magiclagem? Então vamos lá. A magiclagem, que eu não sei o que é, mas o Zinho está falando, especialista em carro está falando, não é? Se essa magiclagem não funcionar direito, o que vai acontecer, pessoal? Essa magiclagem... E fala uma peça bem grande do motor, do carro. Uma peça bem grande. Cabeçote? É, cabeçote. O cabeção, né? Cabeçote. Cabeçote é bem grande, né? E o magiclagem é pequeno. Mas... se o magiclagem não funcionar adequadamente, como ele tem que funcionar, esse motor não vai funcionar 100%.
Amém? Então a sujeição que é ensinada na Bíblia é essa. Eu tenho que cumprir o meu papel para que a engrenagem funcione. Não está em voga quem é mais importante, quem é melhor. Isso não é o que Deus está pensando. Talvez algumas pessoas, de forma errada, pegaram esse texto e então oprimiram as pessoas. Mas eu quero te dizer que essa não é a visão de Deus. Essa não é a visão de Deus para você nem para o seu casamento. Então, o homem que está aqui hoje, eu quero dizer a você que, embora você tenha um papel importante na sua casa, você não é o único na sua casa. Você não é aquele que dita as ordens, o ditador, o soberano. Nós precisamos nos sujeitar. A ideia principal aqui do texto está no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Então eu preciso ouvir o meu filho, embora ele tenha 20 anos e eu tenha 54, eu preciso ouvi-lo, porque o mesmo Espírito que está em mim está nele. Então Deus pode usá-lo de forma muito profunda para falar comigo. Amém. Então eu preciso entender isso. Então, se eu quero que a minha família vá bem, eu preciso me sujeitar àqueles que fazem parte dessa família. Amém? Amém. Eu tenho que ver o que é importante para ele. Eu tenho que procurar agradá-los. São coisas pequenas. No café da manhã você não precisa ter um banquete. Você pode ter um pãozinho. Outro dia eu postei aí no Facebook um pãozinho, 2 pãozinhos com manteiga, café com leite e uma florzinha ali no meio. Fechou. Não fechou, irmãs? Deixa eu ver as irmãs aí. Não fechou? Fechou. Então, às vezes, a gente fica sonhando muito alto. Quando eu tiver isso, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir a minha casa própria, então vai ser diferente. Não será diferente. Não será diferente. Você pode estar num palácio, mas se você não tiver essas concepções aqui, não será diferente. Os mesmos problemas que se tem no palácio lá da Inglaterra, da família real, são os mesmos problemas que se tem numa favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque o problema não está na condição social, o problema está dentro das pessoas. Então nós queremos ter uma família abençoada, e a promessa de Deus que isso aconteça. Deus quer, e eu volto a repetir, uma das primeiras frases que eu falei no início dessa mensagem. Deus quer abençoar a sua família. Então por que a bênção acontece? Não acontece porque eu não estou cumprindo os requisitos para que essa bênção aconteça. Sujeição é uma delas. Sujeição. Amém? Amém? E nesse texto mesmo, fala no versículo 25. Agora eu queria que os maridos lessem.
Amém? Efésios 5, 25. Glória a Deus. Vamos lá, os maridos agora. Aquela voz lá, não é? Voz forte. Voz de líder na casa. Sacerdote do lar. Aquele que direciona. Aquele que chama no domingo o filho para vir para a igreja. Amém? Aquele que à noite fala: pessoal, vamos dar um tempinho. Agora nós vamos fazer um culto doméstico. Amém? Amém. Então essa voz bem forte agora. Vamos ler isso aqui. Vamos lá. Maridos, Amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. um dia eu estava pregando isso e um irmão fez uma observação. Pastor, ame cada um a sua mulher. Amém? Amém. Nós precisamos ter essa visão. E quando a gente fala de amor, vem logo essa visão hollywoodiana, né? Hollywoodiana. Daquele amor, não é? Vem logo aquele Titanic, né? Na mente da gente. Vem logo Romeu e Julieta, né? Mas o amor que Deus fala não é esse amor. Esse amor não é a visão de Deus. O amor de Deus é mais dia a dia, é mais prático. O amor de Deus que Deus quer que você demonstre para a sua família, é mais pé no chão, é mais real. Como fazer isso? É simples. De manhã, vá comprar pão para sua mulher, para os seus filhos e traga para eles tomarem pão, tomarem café. Amém. É simples. É eu colocar algo que eu sinto, pegar algo que eu sinto com algo que possa ser visto. Se você puder dar um anel, Eba. amém? As mulheres sabem. Se você puder dar uma meia aliança de 10 mil reais para sua esposa, dê. Amém, Dago? Amém, Dago? Dê. Mas se você não puder dar, o seu amor não é mensurado pelo que você vai dar. Agora sai bem, sai bem. Sai bem. Mas você sabe o que é possível. Amém? O importante é no dia a dia. Entendeu? No meio da rotina. Sabe, amanhã, segunda-feira, não é fácil, gente, eu sei. Mas amanhã é um bom dia para você demonstrar o amor segundo a visão de Deus. Por quê? Coloca lá o texto. Porque o meu referencial de amor não é as telas do cinema. Não é Shakespeare. O meu referencial de amor é Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse é o modelo. Ele se entregou. Ele não chegou para a igreja e ficou falando: olha, vocês venham, lavem meus pés. Pelo contrário, João capítulo 13 fala que Jesus se ajoelha
o Senhor dos senhores, o Criador do universo, se ajoelha diante de homens pecadores e lava os pés. Quando ele passava as suas mãos, que seriam cravadas na cruz, nos pés dos discípulos, ele estava com atitudes falando para eles: eu amo vocês. Então amor é algo prático. Amor é prático. Amor tem que ser feito dia a dia. Nas situações da vida. Às vezes eu sei que a gente está correndo, a gente está atrás de muitas coisas, a gente tem um monte de coisa na cabeça para fazer, mas o mais importante, volto a falar, o mais importante é que a sua família esteja bem. Amém. Glória a Deus. Se a sua família estiver bem, você estará bem. Glória a Deus. E para minha família estar bem, eu tenho que fazer as coisas. Não adianta eu ouvir especialistas em família, psicólogos, psicoterapeutas. Não. Eu tenho que estar disposto. Mesmo que eu seja, como que é mesmo aquela pecinha pequenininha, como é o nomezinho? Giclê. Mesmo que eu seja giclê, eu não sou cabeçote. Eu posso até ter um cabeção, mas eu não sou, eu não sou cabeçote do motor, eu sou um giclê. Mas se eu cumprir a minha função, o motor da minha família vai bombar. Você quer que isso aconteça na sua casa? Na sua família? Então precisamos fazer a nossa parte. Amém? Sujeição. Não é muito agradável hoje em dia se ouvir isso, mas a visão de Deus é essa. Essa é a visão de Deus. Amém? Versículo 3 mesmo, de Efésios, de Salmo 128, o versículo 3 mesmo, fala assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Oliveira, planta valiosa, muito valiosa nessa época. Essas árvores atingiam até 7 metros de altura. 3, 6, 2 andares e meio, não é? Mais ou menos, de altura. E elas duravam centenas e centenas de anos, muitos anos. Quando essas árvores elas eram cortadas próximas lá, podiam cortar até próximas à raiz, novos ramos surgiam das raízes. Os bosques de oliveiras eram valiosos. Por quê? Porque da oliveira vem o azeite, e o azeite era comercializado e era algo valioso. A oliveira também, os bosques eram refúgios contra o sol, lugar de tranquilidade. Lembra que Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi em um bosque, em um jardim chamado Jardim das Oliveiras.
Então ali era um bosque de oliveiras. Jesus foi ali porque era um lugar aprazível, era um lugar gostoso. As oliveiras, elas produzem as azeitonas. E quando essas azeitonas amadureciam no início do outono, e elas eram colhidas no fim de novembro, elas eram colocadas em bacias feitas também em rochas. E uma pedra muito grande de moinho era colocada sobre aquelas azeitonas. Para quê? Para espremê-las, para produzir azeite. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Nossos filhos serão maiores e melhores do que nós. Seus filhos serão melhores do que vocês. Essa é a visão de Deus. Seus filhos serão bem-sucedidos, serão valiosos. No mercado de trabalho, seus filhos serão valiosos. Mas para isso acontecer, nós